Oi, meu nome é Ashley e eu vou falar sobre a regra de Kyo. Primeiramente, vou fazer uma contextualização. Esse senhor, representado na estátua, é Felice Kyo, que viveu de 1813 a 1871. Ele foi um político, filósofo e matemático italiano, e em se tratando da matemática, ele fez várias contribuições no estudo das curvas, do cálculo de diferenças finitas, integral e determinantes. Especificamente sobre as determinantes, Felice Kyo estabeleceu a regra de Kyo, assunto que eu vou abordar nesse vídeo. Bom, a princípio, para que serve a regra de Kyo? Ela serve para diminuir a ordem de uma matriz em uma unidade. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu tenho essa matriz 4x4 e através da regra de Kyo eu consigo transformá-la numa matriz 3x3, ou seja, diminuir em uma unidade a ordem da minha matriz original. Mas onde eu posso aplicar isso, no que isso me ajuda? Essa regra vai ajudar, por exemplo, no cálculo do determinante. Olha aqui embaixo. Instintivamente, é mais fácil calcular o determinante dessa matriz 5x5 ou dessa matriz 3x3? É mais fácil calcular o determinante dessa matriz 3x3, lógico. Se eu te dissesse que essa matriz 3x3 foi obtida dessa matriz 5x5 através da regra de Kyo. Mas qual é a relação entre o determinante dessa matriz 3x3, que eu vou chamar de Dzinho, e o determinante dessa matriz 5x5, que eu vou chamar de Dzão? A relação estabelecida pela regra de Kyo é a seguinte: Dzão é igual a menos 1 elevado a I mais J, tudo isso vezes Dzinho. Lembrando que I é a linha e J é a coluna. É essa relação que a gente precisa lembrar na regra de Kyo. Então é isso? A gente pode partir para a prática? Não. Como quase tudo na matemática, existem condições para a gente poder aplicar essa regra. E as condições são as seguintes: o elemento da posição a 11 deve ser 1, ou seja, o primeiro elemento da matriz, o elemento da linha 1 e da coluna 1 deve ter o valor 1. Além disso, a matriz deve ser quadrada. Essa matriz deve ter o número de linhas e colunas iguais. Agora sim, nós podemos partir para a prática. Vamos começar com o passo 0, em que temos que verificar se essa matriz é quadrada e se tem 1 como primeiro elemento. Vamos por partes. Se notarmos, é uma matriz 5x5. O número de linhas é igual ao número de colunas. Portanto, é uma matriz quadrada. Agora, se a gente perceber, o primeiro elemento é 1. Então, temos as condições certas para poder aplicar a regra de Kyo. O passo 1 diz o seguinte: escolher elemento cujo valor é 1 e riscar sua coluna e linha. Depois, reescrever a matriz sem essa coluna e linha. Bom, vamos para a primeira etapa. Escolher elemento cujo valor é 1 e riscar sua coluna e linha. Nós temos vários elementos cujo valor é 1, e eu posso escolher qual que é um deles. No caso, eu vou escolher o primeiro elemento, mas não necessariamente precisa ser sempre o primeiro elemento, pode ser qualquer elemento cujo valor é 1. Feito isso, eu risco a coluna em que esse meu elemento se encontra e a linha dele também. Sobrou então a segunda etapa, reescrever a matriz sem essa coluna e linha. A nova matriz então seria essa aqui, agora 4x4. Ah, acabou? É assim que diminuímos uma ordem? Não, agora nós vamos fazer algumas continhas. Passo 2. De cada elemento da nova matriz, deve-se subtrair o produto dos elementos riscados da coluna e linha correspondente. Tá, vamos por partes. O que isso quer dizer? Sabe cada elemento dessa nova matriz que obtemos? Então, nós vamos subtrair de cada um deles um valor. E que valor é esse? Vai ser o produto dos elementos riscados que estão na mesma coluna e linha do elemento que estamos analisando. Um pouco confuso, né? Mas vamos ver na prática. Vamos analisar esse elemento 3 aqui. Qual é o elemento riscado na coluna do 3? É o 2. E qual é o elemento riscado na linha do 3? É o 1. Então aqui nós vamos fazer 3 menos 2 vezes 1. Vamos analisar esse 5 agora. Qual é o elemento riscado na coluna desse 5? É o 2. E qual é o elemento riscado na linha do 5? É o 0. Então aqui fica 5 menos 2 vezes 0. Então é assim que nós vamos seguir. Bom, aqui nós temos a mesma matriz, só que mais espaçada para a gente poder fazer as continhas. Como nós vamos subtrair um valor de cada elemento dessa nova matriz, então já podemos colocar o sinalzinho de menos. E agora começa a análise. Quais são os elementos riscados na coluna e linha desse 3? 2 e 1. Então a gente faz 3 menos 2 vezes 1. Quais são os elementos riscados na coluna e linha desse 5? 2 e 0. Então a gente faz 5 menos 2 vezes 0. Quais são os elementos riscados na coluna e linha desse 3? 2 e 1. Então a gente faz 3 menos 2 vezes 1. Em relação a esse 6, 2
e 0. Então, a gente faz 6 menos 2 vezes 0. Quais são os elementos riscados na coluna e linha desse 7? 5 e 1. Então, a gente faz 7 menos 5 vezes 1. Nesse 2, 2 menos 5 vezes 0. Esse 0, 0 menos 5 vezes 1. Em relação a esse 7 agora, 5 e 0. 7 menos 5 vezes 0. Em relação a esse 3 agora, o 3, a coluna aqui, e essa linha, 1. 3 menos 3 vezes 1. E é essa a lógica. Agora, é só resolver as contas. Primeiro a multiplicação dentro dos parênteses e depois a subtração. E a gente obtém essa matriz. Essa matriz de ordem 4x4 é resultado da regra de Chiot aplicada naquela matriz enorme de ordem 5x5. E ainda sobre essa matriz, se observarmos bem, ela é uma matriz quadrada e o primeiro elemento é 1, ou seja, cabe aplicar Chiot de novo. Então vamos lá. Eu tenho vários elementos 1 que posso escolher, mas por opção mesmo vou escolher o primeiro. Risco sua coluna e linha e reescrevo a matriz sem essa coluna e sem essa linha. Eu obtenho então essa matriz 3x3. Mas já vimos que não acaba por aqui, nós precisamos fazer as continhas. Então eu afasto os elementos para a gente poder fazer a conta, coloco o sinal de menos e começo a análise. Vamos começar pelo 2. Qual é o elemento riscado na coluna do 2? É o 2. E qual é o elemento riscado na linha do 2? É o 5. Então é só colocar ali. Fica 2 menos 2 vezes 5. Agora em relação a esse 4 aqui. Qual é o elemento riscado na coluna desse 4? É o 0. E na linha, qual que é o elemento riscado? É o 6. Mesma coisa, só colocar ali. Fica 4 menos 0 vezes 6. E é essa lógica para todos os elementos. Fazendo as continhas, a gente chega nessa última matriz 3x3. Agora a gente já sabe calcular o determinante dessa matriz pela regra de Sarros. Na diagonal primária, temos que o resultado é 192. Na diagonal secundária, temos que o resultado é 44. O desenho vai ser igual a 192 menos 44, que dá 148. Esse é o determinante dessa última matriz, mas o determinante que nós queremos descobrir é o daquela matriz 5x5 do início do vídeo. Lembrando daquela formulinha, é só substituir as variáveis para a gente descobrir qual é o valor do desão. Mas qual é o valor de i e de j? A gente, nessa última matriz, pegou o primeiro elemento para cortar sua linha e sua coluna. Logo, foi a linha 1 e a coluna 1. É isso que colocamos aqui. Multiplicando por 148, que é o valor de desenho, temos que o resultado é 148. Se percebermos bem, o expoente do menos 1 só implica se o resultado vai ser positivo ou negativo, sendo que se o expoente for par, o resultado é positivo, se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. É isso, espero que tenham gostado.